Hoje tá pago. Com Bruno Rafael. E hoje a gente tem aqui, excepcionalmente, nesta terça-feira, o professor com a coluna gravada pra gente, mas vai falar de bem-estar por meio do movimento. O assunto é atividade física para combater o estresse e o cansaço mental nesse mundo tão acelerado. É possível que o movimento do corpo enfrente problemas também, não só do corpo, também com a mente. E o professor Bruno Rafael Rodrigues vai contar tudo pra gente. Vamos acompanhar. Fala, professor. Exercício físico, um aliado poderoso no combate ao estresse. Hoje eu vou começar a nossa coluna de uma forma diferente. A gente vai começar fazendo uma pergunta para você, ouvinte. Você já se sentiu tão sobrecarregado que parecia que a sua cabeça ia explodir? Ou você já teve aquele dia em que o seu corpo parecia travado, a sua mente muito acelerada e o seu coração meio apertado? Pois é, isso aí tem um nome, isso se chama estresse. E ele é mais comum do que parece. Pessoal, eu sou o Bruno Rodrigues e eu decidi começar a nossa coluna Hoje Tá Pago dessa terça-feira dessa forma. Hoje a gente vai conversar, e eu quero conversar com você, sobre como o exercício físico pode ser um remédio poderoso e natural no combate ao estresse. Hoje em dia a gente vive uma era de muitos excessos, excesso de informação, excesso de cobrança, de compromisso e infelizmente, de muita ansiedade. Nosso corpo ele responde a isso como se tivesse em perigo constante, ele reage dessa forma. Aí ele começa a liberar alguns hormônios como adrenalina, como cortisol, e esses, para quem não sabe, são os hormônios do estresse. Mas aí entra uma boa notícia também. Quando você pratica exercício físico, olha só, o seu corpo ele ativa outra química, ele produz outras substâncias de autocura para esse estresse. A atividade física ela começa a estimular a liberação de endorfinas e outros neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Esses neurotransmissores eles agem como se fosse um analgésico natural. Eles diminuem tanto a dor, a ansiedade e eles melhoram inclusive o nosso humor durante o dia. Além disso, o exercício ele reduz os níveis de cortisol, regula a pressão arterial, melhora a frequência sanguínea e promove tanto o equilíbrio quanto o corpo e da mente também. E tem mais, olha só, a prática regular de exercícios ela melhora a qualidade do seu sono, que é importantíssimo, ele é essencial para a recuperação e regeneração do cérebro. Ele aumenta a oxigenação do seu cérebro, ele fortalece o sistema imunológico e ajuda tanto na autoestima quanto na autoconfiança. Não precisa virar um atleta para ter esses benefícios. Muitas pessoas já devem estar pensando, mas eu tenho que treinar 6 vezes, 7 vezes por semana. Nada disso. A gente já tem estudos na literatura que mostram que simplesmente 30 minutos de caminhada rápida, de 3 a 5 vezes por semana, já são suficientes para causar efeitos significativos na redução do seu estresse. A chave disso tudo, então, é a constância. É melhor você fazer um pouco, com muita frequência, do que fazer muito uma vez por mês só, por exemplo. Você pode começar com o que você tiver aí. Uma caminhada no final do dia, uma aula de dança, uma volta de bicicleta, um treino leve em casa com exercícios do peso do corpo. O importante é você não ficar parado, né? Você ter autocuidado, cuidar de si próprio. Porque quando você cuida do seu corpo, você também cuida da sua mente. E para quem está passando por uma fase difícil, cheia de pressão, ansiedade, tristeza, o exercício ele é uma das melhores ferramentas e mais potentes ferramentas para você retomar o equilíbrio. Então, o meu convite de hoje é: não espere o estresse explodir. Comece agora, coloque o seu corpo em movimento e perceba, dia após dia, como a vida consegue ficar mais leve. Você, ouvinte, merece viver bem, merece ter paz. E o primeiro passo para você ter isso é literalmente dando um passo, caminhando, depois correndo, depois se exercitando. Essa foi a coluna de hoje e a gente se encontra na próxima terça-feira. E lembre-se sempre, o seu corpo é o seu lar.
cuide bem dele e ele vai cuidar muito bem de você. Tchau, tchau.